Imagine um dos lugares mais isolados do mundo. Uma ilha a mais de 3.500 quilômetros da costa, no meio do vasto Oceano Pacífico. Aqui, o silêncio é quebrado apenas pelo vento e pela presença de testemunhas de pedra. Gigantes de até 10 metros de altura, mais de 80 toneladas, que olham para o interior da ilha, protegendo um segredo. A história de uma civilização que, do nada, construiu essas estátuas incríveis. E que, depois, por motivos que ninguém entende, simplesmente as derrubou e desapareceu. Este é o maior mistério da Ilha de Páscoa. E neste vídeo, vamos desvendá-lo. Vamos entender quem eram essas pessoas, por que criaram esses gigantes de pedra e, o mais importante, por que eles caíram. E, se você gosta de mistérios, já deixa o seu like e se inscreva para ajudar a fortalecer o canal. O nome real da Ilha de Páscoa é Rapa Nui. E o povo Rapa Nui é a chave para o nosso mistério. Acredita-se que eles chegaram à ilha entre os anos 400 e 800 d.C., navegando do que hoje é a Polinésia. Eles encontraram uma ilha paradisíaca, coberta por florestas densas. E aqui, prosperaram. Mas a sua maior obsessão não era a agricultura, era a construção de estátuas. Eles criaram um moai, gigantes de pedra com olhos vazios. Eles representavam os ancestrais divinos de cada clã. Eram como guardiões, observando as comunidades, garantindo a proteção e a prosperidade. Para entender como eles faziam isso, temos que ir para o coração da ilha, o vulcão Rano Haraku. Ele era a fábrica dos moai. Você ainda pode ver centenas de estátuas, de todos os tamanhos, esculpidas diretamente na rocha. É um cemitério de gigantes inacabados. Eram marteladas, talhadas e polidas com ferramentas de pedra. O verdadeiro desafio não era esculpi-las, era movê-las. Estamos falando de estátuas de até 80 toneladas. Os cientistas não entendem até hoje. A lenda diz que as estátuas andavam sozinhas. Algumas teorias dizem que eles usaram cordas para fazer as estátuas balançarem até o destino, como se estivessem caminhando. Outras, que eles usavam toras de madeira como rolos, deitando as estátuas e as transportando. Se essa teoria for verdade, ela nos leva à próxima parte do nosso mistério, a queda da civilização. Por muito tempo, a Ilha de Páscoa foi um paraíso. Mas a população cresceu. E a obsessão com a construção de estátuas também. A demanda por madeira para mover os moai aumentou. A floresta da ilha foi completamente desmatada. Sem árvores, a erosão do solo se tornou um problema. As plantações minguaram. A escassez de recursos causou conflitos entre os clãs. E a veneração aos ancestrais, simbolizada pelos moai, deixou de ser suficiente. Então, algo drástico aconteceu. As tribos começaram a lutar. E como um ato de guerra, de desespero, eles derrubaram os moai. Um por um. A queda das estátuas simbolizou a queda da própria civilização. A adoração aos ancestrais foi substituída por um novo culto, o do Tangata Manu, ou Homem-Pássaro. Essa religião era uma competição radical, onde o chefe de cada tribo tinha que nadar até um ilhéu rochoso, pegar um ovo de uma ave e trazer de volta sem quebrá-lo. O vencedor se tornava o líder da ilha por um ano. Era um sistema desesperado para encontrar uma nova forma de poder em uma sociedade à beira do colapso. Mas a história não acaba com a queda dos moai. Existem outros mistérios que intrigam os pesquisadores. Por exemplo, a maioria das pessoas que visita a ilha só vê as cabeças das estátuas. Mas a verdade é que os moai têm corpo. Eles são gigantes completos, com troncos maciços, a maioria deles enterrada sob a terra devido à erosão e aos séculos de abandono. Eles ficam ainda mais impressionantes quando você entende a escala total da obra. E não são só as estátuas que intrigam. Muitos moai usavam chapéus gigantes, chamados pukal, feitos de rocha vulcânica vermelha. Eles eram esculpidos em outra pedreira, no vulcão Punapau. Novamente, a pergunta: como eles colocavam essas pedras de até 12 toneladas no topo das cabeças das estátuas?
A teoria mais aceita é a de que eles usavam rampas de pedra e, lentamente, rolavam o Pucal até o topo. Mas a lenda local diz que os Pucal vieram de um continente perdido, uma história de uma ilha que desapareceu misteriosamente e deixou apenas essas pedras como rastro. Outro mistério profundo de Rapa Nui é a sua escrita, o Rongorongo. É um dos poucos sistemas de escrita indígenas da Polinésia e até hoje ninguém conseguiu decifrá-lo. São cerca de 26 tábuas de madeira com símbolos esculpidos, que se parecem com figuras de homens, pássaros e peixes. Alguns pesquisadores acreditam que pode ser a chave para entender a história do povo da ilha, seus mitos e lendas. É como se a história inteira estivesse ali, bem na nossa frente, mas escrita em uma língua que já não falamos. Para entender a dimensão desse mistério, precisamos olhar para as construções. A ilha tem não apenas estátuas, mas também plataformas cerimoniais gigantes, os Ahu. Eram nesses locais que os Moai ficavam de pé, voltados para as aldeias. Um dos mais impressionantes é o Ahu Tongariki, que tem 15 Moai alinhados. É um espetáculo de engenharia e fé. Imaginar o trabalho para esculpir, mover e erguer esses colossos é algo quase inacreditável para a época. E o que aconteceu com as famílias que viviam ali? A história da ilha não se resume só a estátuas. Os Rapa Nui também construíram casas de pedra e sistemas de cultivo complexos, chamados Manavai, para proteger as plantações do vento. Eles eram mestres na arte da sobrevivência em um ambiente isolado. O colapso foi um aviso, mas também uma lição sobre resiliência. O povo que restou, depois de anos de conflitos e, mais tarde, de contato com europeus, doenças e escravidão, teve que lutar para manter a sua cultura viva. O que vemos hoje é uma população que se reergueu, salvando o que restou de sua história para nos contar essa lição sobre ambição, fé e o delicado equilíbrio entre o homem e a natureza. É por isso que a Ilha de Páscoa não é apenas um mistério. É um lembrete. Um aviso silencioso esculpido em pedra, esperando que a gente entenda a sua mensagem. Mas e você? O que achou dessa história? Você acha que a lenda do Moai que anda pode ser verdade? Ou que o colapso era inevitável? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Se você chegou até aqui, é porque a história te pegou de jeito. Então, fortalece o canal. Deixa o like, se inscreve, compartilha com a galera e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos.